Tá, não, tudo bem. Beleza? Então, fica à vontade, pode começar. Então tá, eu sou Fernando Rosa, jornalista, político, econômico, cultural, edito um portal que vai fazer 15 anos em 2013, chamado Sr. F, quem não conhece. A partir do Sr. F também dirijo um selo, um pouco devagar agora, com o Felipe Seabra, aqui de Brasília. Eu faço curadoria e organizo um festival chamado O Mapa de Todos, em Porto Alegre, hoje em Porto Alegre. E também em Porto Alegre organizo um evento chamado Noite Sr. F. E tem um programa de rádio na Ipanema FM, às terças-feiras, das 20 às 22 horas, quem quiser ouvir. E um programa na Rádio Câmara com conteúdo de música ibero-americana. Então, Fernando, você, enfim, é um cara que já produz há muito tempo também e começou a produzir em Brasília, salvo engano, ou você veio para Brasília em 95, né? 95. Antes de morar em Brasília, você já morou, sei lá, em Porto Alegre, em São Paulo, eu acho. Como é que era a sua interação com a cena nesses locais? O que você já agitava lá, seja na área de produção, seja na área do jornalismo ligado ao rock? Cara, eu tenho uma história engraçada, eu tava lembrando disso esses dias lá em Porto Alegre. Eu, quando era moleque, fiz um estágio no Rio Grande do Sul. E era época de ditadura e tal, então não podia ter movimento sindical muito, aliás, nem muito, nem mais ou menos escancarado e tal. E o Olívio Dutra, depois prefeito, governador de estado, era militante sindical no Banrisul. E aí eles inventaram um grupo cultural, que na verdade era um biombo para se fazer política e arregimentar quadros para fazer política contra a ditadura e tal. E o álibi era editar uma revista dos bancários e tal. Então foi a minha primeira atividade, digamos, cultural, assim, foi escrever um artigo para essa revista, que era uma revista em mimeógrafo e tal. Quando que era isso? Cara, eu tinha 18 anos, 72 ou 73. E eu fiz um artigo, eu queria até um dia ler isso, deve ser um monte de bobagem. Eu fiz um artigo sobre os TAPs, que era um grupo que tinha toda uma ideologia, digamos, musical, estética, assim, de recuperar cultura guarani, algo assim, entendeu? Usavam uns palas brancos e tal. E eu cheguei a ver um show desses caras em Porto Alegre, acho que por essa época aí. E então eu sempre tive as duas atividades meio paralelas, assim, entendeu? Tipo, fui para São Paulo, eu era editor de política, de economia de um jornal, que era um jornal do MR8 na época, e eu escrevia sobre música também. Então eu escrevia sobre, sei lá, os Cascaveletes e sobre política econômica. Então, sempre foi uma coisa meio... Os dois caminhos. E que as pessoas... No começo eu tinha uma dificuldade até de conviver com essas duas coisas, estava achando que era muito esquisito isso. Mas depois eu fui me acostumando. Uma identidade, né? Aí virou uma coisa assim, só que hoje é meio complicado. Assim, hoje, por exemplo, eu tô em Porto Alegre coordenando uma campanha eleitoral no meio de uma pauleira, 200, 300, 400, 500 pessoas por baixo, colagem, manifestação, política, isso, aquilo, aquele outro e tal. E aí o cara me chama de Sr. F, aí eu complico. A Sr. F começou quando você já estava aqui em Brasília, né? Quais foram os primeiros contatos que você fez? Aqui em Brasília? Quando você veio pra cá. Você já conhecia alguém antes de você morar aqui? Eu tenho uma história com Brasília engraçada. Quando eu fui entregar essa matéria lá
na redação da Bis, na época era o Rogério Campos, o Forastieri e o Miranda, eu acho os caras que... E o Minhoca, que era do Três Ombros, né? E eu cruzei com um menino que era baterista de uma banda aqui de Brasília, que era o baterista do Raimundos. O Fred com saco. Tem imagem gravada até hoje, um saco plástico, umas fitinhas cassete, eu tenho até hoje. Nossa, ele conta essa história também. Isso é em São Paulo? Ele conta essa história também. É porque já foi falar exatamente isso, né? E aí ele chegou e tal, aí me deram uma fitinha dessa. Aí eu vou para Porto Alegre, chego lá e eu resolvi terminar meu curso de jornalismo que eu não tinha terminado. Aí eu vou estudar numa universidade, a UBRA, faço vestibular, passo, não comprei a vaga, Fica registrado. e vou estudar. E aí eu acabei fazendo um acordo com a universidade, eu troquei o curso por um programa de rock na rádio deles. Então eu fazia um programa de rock às quartas-feiras. Por conta disso eu acabei amigo dos caras e tal, e levei a fitinha lá. E aí começou a tocar Nega Jurema e etc, que é aquela fitinha com acho que 4 ou 5 músicas. Só tem uma que eles não regravaram depois, que não me lembro o nome. Então foi o meu primeiro contato com Brasília, assim. E aí quando eu chego aqui eu procuro o Marcos e o Carlos Marcelo para me indicarem um professor ou uma escola e tal. E eu conheci um outro cara, que aí esse era meu amigo, já mais amigo assim que eu não conhecia pessoalmente, que era o Olímpio Cruz, irmão do Fernando Brasil. Eu era editor de política e economia do Hora do Povo em São Paulo, que era o jornal do MR8, e o Olímpio era repórter aqui. Então eu era o chefe dele, entre aspas. E claro, o Olímpio, um cara do rock também, então a gente trocava muita fita. Eu tenho algumas e ele tem outras até hoje. Fitinha cassete, essa coisa, a gente gravava. Você podia digitalizar isso, hein? Fitinha cassete e mandava pelo correio. Um negócio meio. Faz tempo pra caralho. Então assim, os meus contatos foram esses assim. O Olímpio, que eu tinha já uma relação profissional e de amizade por correio e por telefone, e o Carlos Marcelo e o Marcos Pinheiro. E depois teve uma galera que eu nem sei direito como é que eu fui cruzando, mas o Tubá, aí os loucos... Ala Underground, o Ulisses, quem mais? Pô, vou fazer injustiça aqui, mas tinha um bando de gente, quando eu morava na 315, ia pra lá e tal. E aí eu comecei a espalhar as fitinhas da Graforreia, comecei a fazer minha política de ocupação, que depois me custou caro, porque me acusavam de ser... de eu introduzir uma cultura alienígena na cidade e tal. Mas foi planejado isso. Foi planejado, foi... Quando o site começou, era só você que escrevia? Não, era eu e um bando de codinome. Eu matei todos, não sei se vocês... Você e um bando de codinome? Vocês assistiram o suicídio no coletivo? Não. Não, mas sim, mas... Eu suicidei todos no Facebook. Não, é que era o seguinte, era só eu. Era só você, né? Aí eu tinha a seguinte contradição. Cara, assinar todas as matérias é ridículo, né? O ego... Criou os personagens. Eu sabia do Flávio Ono. O Flávio Ono eu sabia que era... O super ego, né? Eu, assim, né? Super ego Elvis. Ou então não assinar nada, mas também não assinar nada, ou assinar algumas, botar na redação, achei meio fresco aquilo também. Aí eu falei, cara, eu gosto de rockabilly, eu gosto de rock gaúcho, eu gosto de noise, eu gosto de hard rock, eu gosto de música brasileira, blá, blá, blá. Eu comecei a criar os personagens, aí fui dando nomes para Flávio Ono, Lito Arbex, era o especialista em música latina, o Flávio Ono, especialista em garagem. O Flávio Ono que era as matérias que eu gostava, que era de garagem. Não, e aí Eu também. Aí eu tô em Minas num festival, isso já 2007, 2008. Aí o cara chega e diz, pá, cara, e o Flávio Ono? Pô, por que o Flávio Ono? Aí eu digo, puta que pariu. É sério, cara, as pessoas perguntavam pelos... E tem uma outra história louca que lá pelas tantas, o Olímpio tinha criado um personagem feminino também, que o Olímpio tinha uma revista chamada Rock Brasília, que tem a ver com todo esse começo ali, 2001, 2002 e tal. E aí ele tinha uma personagem feminina. Puta, como era? Miriam... Não, como é que é? Eu me esqueci o nome agora. Aí eu falei, vou criar uma também, né? Porque eu gosto pra caramba de bandas de mulher, assim, né? Sei lá, todas, desde das
Ronettes até, sei lá. E aí eu digo, aí criei um personagem chamado Glória Lee, que é a Glória, né? A Glória da música do demo lá, e a Lee, a Rita Lee e tal, Glória Lee. E aí comecei a assinar aí todas as matérias que falavam de bandas de mulheres, ou esses papos meio feministas assim. E aí aí alguém dizia, pô, né, alguém podia perguntar, mas os textos é tudo tu mesmo que escreve. Eu digo, também eu não ficava me esmerando, não era nem o Fernando Pessoa de ficar criando estilos e tal. Mas eu falei, cara, a revista Veja, por exemplo, é tudo igual, então por que eu não posso? Entendeu? Então sou eu. E aí, com a Glória ali teve uma história engraçada, que tinha uma menina que frequentava as noites Cioref aqui em Brasília e que se formou em jornalismo e foi trabalhar no interior de São Paulo. E um dia ela resolveu fazer uma matéria, ganhou o editor lá do Caderno Cultural para fazer uma matéria sobre mulher e rock, era a Semana Dia Internacional da Mulher, sei lá o quê. E aí ela resolve entrevistar a Glória ali. E você entrou na mão da Clara. Aí eu ligo pro Beto Só, que era o meu eterno confidente, né? Eu digo, Beto, o que eu faço? Você vai dar entrevista, né? Eu digo, não. Tudo bem, assim, cara de pau vai até o ponto de eu criar o personagem e não assumir que sou eu, mas, pô, dar entrevista é meio foda e tal. Aí eu mandei um e-mail para ela explicando, olha, expliquei, eu resolvi contar a história para ela. O que ela faz? Ela abre a matéria com o meu e-mail. Puta, Não, achei do caralho, mas assim... Quem que é essa Não, ela só podia fazer isso, cara, eu não lembro o nome dela. Não, eu achei do caralho, porque ela só podia fazer aquilo, ela não podia fazer outra coisa. E ela fez, eu achei do caralho que ela fez. Um dos últimos shows, eu não sei se foi a noite do Sr. F, mas eu chuto que seja. O último show que o Lo-Fi fez, que a banda discutiu com o Gustavo e o Daniel Cardoso, foi Lo-Fi, Zeferina Bomba e Vanguard no Gates. Foi eu acho que é a noite do Sr. F. As duas vezes Vanguard foi a noite do Sr. F. Foi o último show do Lo-Fi. E assim, cara, devia ter, sei lá, 30 pessoas. Por que você acha que houve esse esvaziamento tão grande do início de 2002, do Gates você não conseguia andar? Isso foi meados de 2005, eu acho. Por onde foi esse público? Eu acho que foi uma combinação de duas coisas, de três coisas na verdade. Assim, uma, cara, você manter uma história, uma novidade, digamos assim, por muito tempo é complicado. Ainda mais numa cidade como Brasília, que tem muita fluidez, assim, isso aqui, entendeu? Tem gente de tudo que é lado, andando, circulando e tal. Eu acho que aqui é mais complicado do que qualquer outro lugar tu afirmar qualquer coisa por muito tempo e tal. Então acho que esse é um problema. O outro é que era meio natural, assim, cara, você não tinha nada antes, tinha muito pouco, assim, a gente quando cria a Noite Sr. F 2001, não tinha nada, assim, quem vinha produzindo, tipo o Bu, o próprio Marcos, o Marcos ainda seguiu e tal, mas assim, a galera meio deu uma... A Divine tinha acabado, né? A Divine tinha acabado, então assim, tinha uma certa... Era uma entre-safra brava mesmo, então quando a gente entra, tinha era só a Noite Sr. F que tinha muito pouca coisa, depois entra o Álvaro e a Bianca com... O Álvaro fazia mais em outro esquema. Mas era hardcore, gurizada, Domingão e tal. A gente era mais adulto, etc. Então acho que meio que concentrou todos os públicos, entendeu? Então tinha público que depois ficou mais indie, que depois ficou mais rockabilly, ficou mais metal, ficou não sei o quê, ou seja, todos os públicos se concentravam ali. De repente, cara, as pessoas começaram a perceber, pô, dá pra eu fazer também, entendeu? As próprias bandas começaram a se autoproduzir, etc e tal. Então deu uma... Eu acho que foi meio natural isso, assim, entendeu? Meio uma não uma divisão, mas assim, um fracionamento, cada um procurando construir o seu próprio espaço, que era natural e a gente compreendia isso. E a outra coisa que eu acho que também tinha era meio que acho que houve uma transferência de foco da cena para os festivais, eu acho. 2005, 2004, 2005, assim. A referência passou a ser muito os festivais, entendeu? Só que também começou a acontecer o seguinte: as bandas que se criaram nesse circuito, elas começam a ficar
maiorzinho um pouco, então já começa a ficar caro trazer, entendeu? Uma coisa é o Vanguard tocando em 2004, 2005, 2008. e outra coisa em 2007, 2008, ou seja... O Cachorro Grande também. O Cachorro Grande, Tocamos entendeu? também. O cara quer tocar em Brasília, depois ele quer tocar, mas ele quer R$2.000, aí tu não tem... tu tem uma estrutura que não suporta, que não tem retorno econômico capaz de bancar digamos, o negócio, né? Então, mas isso foi positivo, eu não acho que foi ruim isso, entendeu? A gente é que, na verdade, precisava dar um salto, mas não era da nossa, digamos, da nossa índole, assim, nos transformar numa produtora, não era, entendeu?